doutores, eles se admiram que Jesus começa a falar. Eles começam a ficar admirados, porque Jesus começa a falar o Pentateuco, Jesus começa a falar a palavra, a Bíblia. Jesus começa a ensinar, não fora daquilo que o Pai ensinara. Para você ver que no momento que acontece o primeiro milagre, num casamento, a Bíblia vai falar que a mãe de Jesus chega nele, ela sabia do ministério, ela sabia da unção que estava sobre o filho, ela sabia que o filho veio para uma grande missão, ela sabia de tudo, porque o anjo falou quem seria Jesus. Jesus não era criança comum, Jesus não foi criado da carne nem do sangue, Jesus foi criado de um algo especial. Jesus foi criado do Espírito Santo. Jesus foi gerado especial. Jesus foi gerado do Espírito Santo. Ele precisou do ventre de Maria para vir num corpo material, para vir num corpo físico, para habitar na terra, para trazer a libertação àqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam sem pastor, como diz o livro de Isaías e como disse Jeremias. O povo estava sem pastor, o povo estava sem sacerdote, o povo estava longe da presença de Deus, e Jesus veio, Jesus trouxe a salvação e resgatou o homem daquilo que ele tinha perdido. Agora vamos lá um pouquinho. Jesus está sobre a terra fazendo uma grande missão. A Bíblia vai falar que Jesus veio para os perdidos. Jesus veio para aqueles que estavam doentes. Jesus veio para aqueles que estavam longe da presença de Deus. Nos dias de hoje, porque muitas das vezes nós como cristãos, nós como crente, temos um chamado, temos uma história e também temos a unção. Nós temos a unção dentro de nós. Nós temos esse poder porque Jesus nos deu. Jesus garante, a palavra de Deus garante que Jesus chamou os 12 e deu poder para expulsar demônio, para curar enfermo, para libertar. Uma certa vez ele diz assim: se tu creres, verá a glória de Deus. Quando ele chama ali Natanael, ele diz: porque creste, porque eu falei para ti que eu vi você embaixo de uma figueira, você creu, então você vai ver coisas maiores, você vai fazer coisas maiores do que isso que você creu e viu. Sabe que agora Jesus chama esses 12 homens, mas o que mais chama atenção aqui é que Jesus chama um camarada chamado Pedro. Pensa num camarada que deu trabalho na obra de Deus. Sabe aquela pessoa que dá trabalho? Sabe aquela pessoa que ninguém acredita nela, é improvável? Está lá no meio, mas todo mundo olha para ele: esse camarada aí, é ele mesmo. É ele mesmo que Deus depositou toda a unção, toda a graça, toda a virtude para ele ser o líder da igreja. As escrituras sagradas falam que Pedro, pela situação dele, caótica, ruim, vivia numa cidade chamada Zebulon e Naftali, que era a cidade de Cafarnaum. E a Bíblia vai falar que não era um lugar bom, não. Era um lugar de trevas, era um lugar sombrio, era um lugar tribulado, assim como Nazaré. Por isso que perguntaram assim: virá alguma coisa boa de Nazaré? Não, não vem. Então é difícil vir profeta de lá. Então Deus confundiu os sábios, confundiu os teólogos, Deus confundiu o homem e trouxe Jesus de um lugar improvável para mostrar que Ele é Deus. Deus pega aquilo que é improvável, Deus pega aquilo que é nada, Deus pega aquilo que ninguém dá nada, o lixo, a escória do mundo, e transforma num grande homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia vai falar que Pedro está lá. E Pedro está pescando. A fama de Pedro, o trabalho de Pedro era pescador, irmão. E pescador gosta de pescar que hora? Madrugada, à noite. À noite. Pescador que fala assim: eu vou pescar de dia. Não é pescador. Pescador verdadeiro, ele pesca à noite. Porque ele sabe a hora, ele sabe o momento certo de ele lançar a rede, de ele deixar a rede de uma noite para outra. Mas a Bíblia vai falar que Pedro está pescando. Pedro não encontra nada. E Pedro tinha um irmão. Esse irmão conheceu
conheceu Jesus através de João. O João, aquele João lá, o primo de Jesus, o que batizava nas águas o povo. Felipe chama Natanael, André chama Pedro. Olha aí, a intercessão, tudo companheiros, amigos. A Bíblia vai dizer que eles moravam nas mesmas cidades. A Bíblia vai falar que João estava na mesma cidade, André também lá. Era tudo companheiro, amigo, não falava quanto. Imagina, encontrava Pedro assim, Pedro com João. E aí, João, consertou aquela rede lá que eu mandei para ti? Olha, eu vou essa noite, vai ser a noite da pesca maravilhosa. Vai ser a noite da pesca maravilhosa. Depois eu te pago, tá, João? Porque é assim, companheiro é assim, um trabalha, um conserta a rede, o outro paga com peixe, é assim. E a Bíblia vai falar que ele pescou a noite inteira, Lucas capítulo 5. E ele não pega sequer um peixe. Quem aparece na beira da praia? Junto com Jesus estava André. E André fala: é aquele lá que é meu irmão. Ó, não se preocupa não, tá, mestre? Ele é meio complicadão assim mesmo. Ele é daquele jeito grossão mesmo. Ele já vem xingando tudo, quebrando tudo. É o Pedro. O nome dele é Simão. Por isso que Jesus, quando olha para ele, chama assim, ó: Simão. Mas tu chamarás servo, quer dizer Pedro. Ele tem uma qualidade muito extraordinária sobre o nome de Pedro. Você pode reparar que todas as vezes que Jesus, quando Pedro vacilava, Jesus chamava ele de Simão, Simão. Mas quando ele fazia o que era certo, a vontade de Deus, Jesus olhava para ele: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Quando o diabo usa a boca de Pedro, que Jesus fala assim: reda para trás, Satanás, Jesus não chamou ele de Pedro, Jesus chamou ele de Simão. Simão, porque ele vacilava. O nome Simão é aquele que vacila. Simão é aquele que é como a água agitada. Você sabia que dentro do ser humano existe algo extraordinário dentro do ser humano? Existe uma criatura dentro do ser humano. Pastor, você é doido, né? É. Se nós não matar ele, se nós não destruir ele, se nós não jogar ele no mar do esquecimento, ele nasce de novo. Fala, o que é nasce de novo, pastor? Um velho homem, a velha criatura. Ele ressuscita de novo. Aleluia. E isso é um perigo na vida do homem. Se nós não matar isso, e se nós não mandar pelo Espírito, isso volta. E quando ele volta mais forte. É como falou aqui, porque não tem pessoas que oram mais como orava, jejua mais como jejuava, lê a Bíblia mais do que lia. O velho homem está voltando. E quando o velho homem volta, vem a preguiça. E quando o velho homem volta, ele esquece o que Deus fez na vida dele, os poderios que Deus fez, as coisas grandes que Deus fez. A história de Pedro, se nós formos olhar, se fosse para escolher, irmão, na lógica, teria escolhido Judas para ser o líder. Porque pensa num camarada que tinha característica de fiel, um camarada que tinha característica de que não ia trair Cristo, que não ia fazer nada contra Cristo. Era Judas. Você pode reparar que Jesus entregou na mão de Judas o quê? O ministério, a força do ministério. Jesus entregou o orfódio, Jesus entregou os tesouros do reino de Deus na mão de Judas. Porque você sabia que a oferta e o dízimo é para mantimento da casa de quem? De Deus. Então quer dizer, o tesouro da casa de Deus estava na mão de quem? De Judas. Confiava. Mas olha o que acontece na história. Jesus chama um líder, e esse líder precisava se converter, e esse líder precisava nascer de novo, esse líder precisava se pôr de pé, porque uma vez Jesus olhou para ele assim: ó, o dia que tu se converter, Pedro, você vai ganhar muitos dos seus irmãos.
E isso aconteceu. Passou o tempo, as escrituras vai falar que Pedro, todos os apóstolos andou com Cristo, estava com ele, todos, os 12, viu sinais, viu os olhos do cego Bartimeu abrir, viu lá os 10 leprosos ser curados, viu o paralítico de Cafarnaum andar, viu aquele paralítico que colocaram no telhado, abriram e ele desceu, viu ele andar, viu naquele momento que Jesus estava ali conversando com a mulher no poço de Jacó. Quando eles chegaram, viu aquela mulher conversando com Jesus, mas aquela mulher já estava transformada. Lá em João capítulo 4, a Bíblia fala que lá, as escrituras falam que tinha uma mulher de Samaria, samaritana. Essa mulher estava no poço, ela ia todos os dias buscar água no poço de Jacó, para beber, para saciar a sua sede, para levar para sua família. Mas uma certa vez ela encontra com Jesus. A Bíblia diz que era necessário Jesus passar por Samaria, um chamado, uma história e uma unção. Isso é a diferença. Quando o chamado, ele vem com uma história, depois vem e termina com a unção, não tem ninguém que segura o poderio, a graça, a virtude que Deus depositou sobre o homem.